renascer ainda e progredir sempre. Tal é a lei. Então nós vamos acalmar os nossos corações, agradecer ao Cristo pela nova oportunidade que temos de estar reunidos novamente em seu nome, para mais essa segunda-feira de reflexões, de uma palestra, e com certeza vai aumentar o nosso conhecimento da doutrina. Então nós agradecemos a presença de todos, que a paz e o amor de Cristo esteja conosco. O nosso muito obrigado, Senhor, por tudo e ampara-nos hoje e sempre. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai-nos, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como devemos perdoar os nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, mas liberta-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Boa noite. Boa noite. Tudo bem com vocês? Eu estive aqui uma vez, mas já fiquei com saudade de vocês. É bom, né? Bom estar aqui, bom estar com vocês. Hoje as nossas considerações, você vai jogar lá na tela para mim? Em relação a esse assunto. Nós estamos numa grande pandemia de doenças mentais. Vocês têm percebido isso? Sim. E a gente não pode negar que essa questão não vá nos afetar de alguma forma, seja conosco mesmo ou com pessoas à nossa volta, certo? Então, nós precisamos ter um cuidado a respeito desse assunto, tá? Primeiro, por mim, porque primeiro a gente cuida da gente. Se a gente não estiver bem, a gente não consegue cuidar de ninguém, não é assim? E por isso a gente tem visto o quanto os adultos têm prejudicado a educação das crianças. Vocês percebem isso ou não? Porque a gente não está cuidando primeiro de nós, tá? Então nós estamos tendo aí grandes preocupações da própria espiritualidade com a educação infantil, com a educação juvenil e principalmente com a questão dos adultos. Porque se as crianças não estão bem, vão se tornar adolescentes de que forma? Tranquilos? Vão chegar à fase adulta? Vão? Vou trazer considerações da doutrina espírita. 1857. A espiritualidade conversando com Kardec a respeito de transição planetária, regeneração da humanidade. Ele traz algumas considerações de como seria esse período de transição planetária. E a grande questão fala lá de várias situações, porém, algumas nós estamos vivenciando com muita intensidade. Primeiro ele fala assim, que aumentaria o número da loucura. Loucura naquela época, vamos traduzir para hoje, transtornos mentais. O que é um transtorno mental? Tudo aquilo que coloca você em desequilíbrio. Está longe de nós? Não. Vocês têm visto isso aumentar ou não? Tenta marcar um psiquiatra ou um psicólogo. A fila está grande ou não? Está demorando? Tenta no SUS. Eu trabalho com crianças e jovens de periferia. As mães estão tentando uma fila de 2 anos. E quando chega perto dos 2 anos, eles aumentam.
Porque não tem. Tá difícil. O número de pessoas que precisam tá muito grande. E precisam mesmo. Hoje nas escolas, a preocupação dos professores, dos coordenadores, dos diretores, dos inspetores antigamente tinha várias situações que tinham preocupações. Hoje na escola da minha filha, a escola tem 4 andares. A diretora teve que fechar o último andar, porque o número de jovens do ensino fundamental 2 que tentaram o suicídio por lá foi muito grande. Vocês acham que a gente está precisando de ajuda? E aí quando você fala de jovem e criança, você fala da família, não é assim? Porque o problema não vai estar fora, o problema vai estar dentro. Essa é a grande questão. A culpa não tem culpado. Tem pessoas em situações delicadas. Se eu sou um adulto, ou um pai, ou uma mãe, ou um responsável, que estou despreocupado, ou não estou olhando para aquela situação, vai dar bom ou ruim? Exatamente. E a segunda questão que os espíritos avisaram em 1857, Allan Kardec, foi que aumentariam o número de suicídios, principalmente entre as crianças. E a gente tem visto esse número crescer, aumentar e se multiplicar em todas as cidades, no mundo inteiro. Não é questão de país, não é questão de organização, não é questão política. É questão do ser espiritual. Nós estamos em transição. Será que nós estamos em conflito, em plena transição planetária? O que vocês acham? Estamos em conflito ou não? Nós estamos em pleno conflito, mas isso é bom, porque toda crise gera um benefício, tá? Toda crise gera um benefício. O problema é como eu me identifico nessa crise. Como eu lido com essa crise? Essa é a grande questão. E a gente não está sabendo lidar muito bem. Isso é o mais importante. Porque nós estamos na era do espírito. Se nós não tratarmos o ser espiritual que somos, não vai dar certo. E a gente tem se preocupado mais com o quê? Com o corpo físico ou com o espírito? O que vocês acham? Com o físico. Dado que no Brasil, o Brasil é o maior país com um número grande de cirurgias plásticas. E não são reparadoras. Reparador é uma coisa. Ah, Dani, então você não pode? Pode. O problema é o foco. Você vai fazer uma cirurgia plástica por causa de alguma coisa? Beleza, não tem problema nenhum. Qual é o foco que você está dando disso na sua vida? É o mais importante? Como é que está perto de vocês lá a harmonização facial? Como é que está? As pessoas estão se preocupando bastante com a harmonização facial? Porque a gente veio nessa nossa última oportunidade em Planeta de Provas e Expiações com uma grande missão, cada um de nós, que é transformar situações ruins em situações boas. O que era ruim em mim, transformar para bom. E a gente traduziu isso como, eu tenho que mudar. E aí a gente acha que tem que mudar o físico. Você pode mudar o físico, não tem problema nenhum. O problema é quando você só foca nisso. Porque você reencarnou para uma coisa principal, que é a reforma íntima. A reforma física é consequência. Pode, não tem problema nenhum. Mas a principal é a reforma íntima. Aquela que a gente não gosta muito de tocar no assunto. A gente não gosta de mexer muito. Será que a gente gosta de mexer no íntimo? Gostamos ou não? Dá trabalho mexer no íntimo?
Dá? Além de dar trabalho, é gostoso, é prazeroso. Por quê? Porque quando eu olho para dentro, eu descubro o quê? Que tudo aquilo que eu aponto no outro, sabe aquilo que se aponta? Sabe aquele dedinho que se aponta? Tem muito aonde? Dentro. E a psicologia explica assim, ó. O que mais você foca no erro do outro é o que mais tem dentro de você. Não pode ser. É duro aceitar isso. E a gente sempre aponta para quem? Para onde? Essa é a grande questão. A gente está preocupado muito em vigiar, não é? Vigiar a vida de quem? É mais fácil, não é? A gente tem uma solução para a vida de todo mundo, não tem? E geralmente dá certo. Mas só não dá para quem? Porque a gente não tem a solução. Porque geralmente eu não olho para dentro. Essa é a grande questão. Então hoje nós vamos falar de concentração. Vocês acham que dentro da saúde mental a concentração tem um papel fundamental? Sim ou não? Fundamental. Mas, como é que está a nossa concentração ultimamente? Tranquila? Não? Tá não? Vocês viram como a gente vai deixando de lado o mais importante? Por isso a gente está precisando dessas considerações. A gente precisa saber no que a gente quer focar, no que eu quero me concentrar. Se eu renasci para tratar o ser espiritual que eu sou, no que é que eu estou me concentrando agora? Essa é a grande questão. O que é que eu estou colocando foco? Aonde é que eu estou colocando o foco? Querem ver a questão do foco? Por exemplo, os relacionamentos. A maioria dos relacionamentos não dão certo, seja ele de amigos, de casais. Por quê? Porque a gente foca, depois de um período, a gente começa a focar no quê? Nos defeitos. E os defeitos vão ficando cada vez? Por quê? Porque tem um foco ali. Se você não ligar para o defeito, ele vai ficar grande ou pequeno? Mas a gente adora o foco no defeito. É tranquilo, não é, gente? Ainda bem que meu marido não veio hoje, porque aí eu posso falar dos defeitos dele. É assim? A gente foca. E quando a gente foca, aumenta. É lupa. Toda vez que você foca num defeito de alguém, ele aumenta. Isso é fato. E detalhe, se reclamar, fica pior ainda. Por que se reclamar fica pior ainda? Vocês sabem? A ciência explica. Quando você reclama, você está fazendo o quê? Clamando por mais daquilo. A ciência explica frequência, energia, já ouviram falar de hertz, sintonia, rádio? É a mesma coisa. Toda vez que você foca em algo, aquilo entra na tua vida plenamente. É isso que a gente quer? Focar no que a gente não gosta? Essa é a grande questão. Aonde é que a gente tem concentrado os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas emoções diárias? Porque se a doença mental está chegando perto, ou se já está instalada em mim, lembra, doença mental, loucura, desequilíbrio, qualquer coisa que te desequilibre. Se você anda muito se desequilibrando por qualquer coisa, quer ver? Como que a gente se desequilibra por qualquer coisa? Vamos identificar se a gente está nesse ponto. Quando tudo que as pessoas fazem nos irrita. Te dá uma irritação, um comichão, sobe, a veia incha. Já sentiram isso ou é só eu que sinto isso?
Quando tudo que o outro faz, ou as outras pessoas, às vezes não é uma pessoa específica. Às vezes é só subir no ônibus, entrar no VLT, entrar no consultório. Você olha para a cara da pessoa, a pessoa não fez nada para você, você já se irrita. O que é que a gente está dando foco? Essa é a grande questão. Se você entrou nesse período onde você tem... E ó, não começa de repente, gente. Não começa de repente. É que você não observou o seu comportamento. Mas isso começa com pequenas irritações, com situações espaçadas, e de repente aquilo vai aumentando. Mas não começou ontem. E aí você vai dando foco, se concentrando naquilo. Vai aumentando. Aquilo te desequilibra? Sim. Porque quando tu chega perto da primeira pessoa que tu pode desabar, o que você faz? Estou achando que vocês estão pensando muito no que eu estou falando. Ou vocês já são muito evoluídos e eu só estou de passagem. O que a gente faz quando a gente está muito irritado naquelas pessoas mais próximas a gente? O que a gente faz? Nossa, vocês acordaram agora, hein? Vocês estavam com vergonha? Não é só vocês, gente, é todo mundo. Somos ainda espíritos da terceira classe. Sabe qual é a terceira classe? Espíritos imperfeitos. Mas nós estamos a caminho da... Um dia nós seremos anjos. Essa é a questão, a gente não acredita. Mas todos nós somos fadados a espíritos de luz, anjos. O problema é que cada um tem o seu tempo. E aí uns demoram mais, outros vão mais rápido, não é assim? Só que agora, nesse período de transição planetária, não vai dar pra gente falar assim, vou deixar para a próxima encarnação. Pode até deixar, não tem problema nenhum. Só que aí vai fazer a diferença lá em Quiron. Já ouviram falar em Quiron? Já? Que planeta é esse? Vai ser um planeta bem fácil de morar, não vai? De ficar? Vai ou não? Vocês vão ajudar na evolução do planeta lá. Quem quer? A questão é, eu escolho se eu quero ir para lá ou eu quero ficar. A sua próxima reencarnação ou será em Quiron ou já será no planeta Terra regenerado. Porque nós estamos na nossa última oportunidade. E no que é que a gente tem se concentrado para isso? Onde tem um relógio para eu poder me... Aí, tá. Concentração. O que você pensa você? O que é que você está pensando? Basta olhar o que você está criando. Está gostando do que você está criando? Criando aonde? Na sua vida. O que você sente você? Lembra do que eu falei do hiperfoco? O que você sente você atrai. Quando você reclama, você está trazendo para você. Cuidado, porque a reclamação é algo interessante. É para espíritos da terceira ordem que vão para Quiron. Ninguém vai reclamar, não é verdade? E eu tenho certeza que vocês não reclamam, é só o pessoal lá do outro centro, que eu não sei nem onde é, mas é lá do outro centro. Não é assim? Porque eu tenho certeza que hoje ninguém abriu a boca para reclamar de nada. Foi ou não foi? Só agradeceu, né? Muito bem. Então tudo que você sente, você atrai. Se você estiver sentindo repulsa, você vai estar atraindo repulsa. Outro dia, minha filha teve uma malcriação, 19 anos. Tranquilo, né? 19 anos, não é?
fez uma malcriação pro pai. Aí eu fiquei, sabe quando sobe a veia incha? Falei, não, vou deixar o ambiente da casa tranquilo, soltei, beleza. Ela foi trabalhar. Quando ela voltou, mãe, preciso te contar uma coisa. O que, filha? Nossa, você não sabe como meu dia no trabalho hoje foi. Reclamaram de mim, fizeram isso, fizeram aquilo. Deixei ela falar tudo. Eu só falei uma frase. Como é que você saiu daqui hoje? Você atraiu para você ou não? Caiu a ficha. Verdade, mãe. Eu atraí todas essas pessoas, todas as reclamações e tudo que me aconteceu. O importante não é você não errar. O importante é você reconhecer o erro, cair e levantar. Essa é a grande questão. O importante é você, eu não sinto tristeza, eu não senti tristeza. Não, o importante é você sentir tristeza. Mas o que você faz com esse sentimento de tristeza? Por quanto tempo ele mora aí? Essa é a grande questão. Não posso sentir raiva. Por quê? Porque o problema é quanto tempo essa raiva vai ficar aí. Ou não? Eu preciso sentir para identificar e falar, não, eu não posso, não quero, não vou ficar com isso. Vocês sabiam que todo rompante de raiva que vocês têm, que nós temos, de estresse, de raiva, de alguma coisa, a gente apaga o nosso DNA por 6 segundos? É muito tempo, 6 segundos, para apagar o DNA. Se eu apago por 6 segundos o DNA, esse rompante de estresse me traz doença? O que vocês acham? Fere alguma célula? Deixa alguma célula ferida? Triste? Desanimada? Desamparada? Então todas as nossas doenças são provocadas por quem? E não adianta falar que está difícil viver lá em casa. Porque ninguém é responsável pelo seu comportamento indevido. Ninguém é capaz de tirar a sua paz. Ninguém. Dani, é que você não conhece. Você não sabe que lá em casa, na minha casa eu tenho um de 27, uma de 19, uma de 15 e uma de 10. Tá tranquilo, não tá não? Tranquilo. Mas o mais importante, eu tenho que cuidar do meu comportamento. Porque se naquele momento que minha filha teve aquele comportamento indevido, quando ela veio me contar o que aconteceu, se eu não alertasse ela, ou se eu tivesse tomado uma outra atitude, seria de aprendizado? Não. Então o importante é como você lida com as situações. O problema não é a crise. O problema não é a doença. O problema não são as situações difíceis. O problema é como você vai sair delas. E se você não aproveitar a concentração que você deve pôr no ponto exato de resolver, vai resolver? Não. Só vai aumentar, tá? O que você acredita, você se torna. O que você acredita das suas potencialidades? Você sabe que você é capaz de fazer qualquer coisa. Eu poderia trazer aqui inúmeras histórias de superação, não poderia? Mas será que vocês não têm história de superação? Será que cada um não tem uma história de superação? Temos ou não temos? Cada um de nós tem uma história de superação. Aonde é que eu estou concentrando as minhas energias? Essa é a grande questão. Aonde é que eu estou focando na minha vida? Nos problemas ou na solução? É isso que eu tenho que pensar. Nos meus atendimentos com as famílias, trabalho com famílias, com crianças e adolescentes, mas trabalho com pais também. Então,
Primeiro atendimento vamos pegar todo o grupo, atendemos juntos, porque eu trabalho com periferia, né? Atendemos todos juntos. Depois a gente separa, porque aí a gente vai trabalhar as individualidades. Primeiro a gente vê o problema do conjunto, separa e trabalha o ser individual. A primeira pergunta que eu faço depois, quando estamos individualmente, quando as pessoas começam a falar dos seus problemas, das situações, tem gente que esconde a princípio, né? A primeira pergunta que eu faço é: o que te faz feliz? Pare e pensa, o que te faz feliz? 99% das pessoas não sabem o que as fazem feliz. Mas quando eu pergunto assim, o que é que te deixa bravo, triste, irritado? A lista é grande. Perceberam aonde se concentra a vida das pessoas? Nos problemas. Eu não sei o que me faz feliz. Para mim chegar na felicidade, qual é o caminho? Você sabe? Não, por quê? Porque você quer ser feliz? Essa é a grande questão. O que te deixa alegre? E, gente, não precisa de grandes coisas. Tem gente que fala assim: sabe o que me deixa feliz? Cuidar das minhas plantas. Eu fico tão bem. Isso é felicidade? É. O que te deixa feliz? Escutar uma música tranquila. Isso é felicidade? É. Só toma cuidado. Porque tem coisas que te deixam feliz que são úteis e tem coisas que te deixam feliz que são inúteis. Cuidado, porque sempre lembre que a gente renasceu para cuidar do mais importante, que é o ser espiritual. Como ser espiritual, o que te deixa feliz está te elevando? Essa é a grande questão, tá? Vamos lá. Deixa eu pular aqui. Fatores contrários à concentração. Então a gente vai ver no nosso dia a dia o que nos coloca em situação que a gente não consegue se concentrar. O que deixa a gente sem conseguir se concentrar. Tanto se concentrar num trabalho ou fazer alguma coisa, dependendo do ruído e do barulho, aquilo te desconcentra, sim ou não? Toques físicos dolorosos ou prazerosos. Unha encravada tira a concentração de alguém? E dor de dente? Tem gente que não consegue fazer nada. E geralmente a dor de dente realmente você não consegue fazer nada, porque dói o corpo inteiro, não é assim? E pedra no rim? Alguém já teve aqui? Dói ou não dói? A gente pode falar das mínimas dores, das massas. Porque se fala assim, uma unha encravada vai te deixar impotente? Deixa, gente. Deixa ou não deixa? É que assim, eu tenho todas as unhas do pé encravadas, desde o dedinho até o dedão. Vocês imaginam pôr um sapato desse? É ou não é? Dói. Ou prazerosos, né? Por exemplo, lembra quando o amado ou a amada beija o seu pescoço? Lembra? Te desconcentra ou não? Ou faz tempo que isso não acontece? Tá tão longe que vocês nem lembram mais. Hã? Então vamos voltar no passado para ver se a gente lembra. Mas cuidado, porque casal não pode perder os prazeres de estar junto, porque daqui a pouco não vai estar mais. É ou não é? Então, se alguém te der um beijo no pescoço, te desconcentra ou não? Gente, sim ou não? Eu tô sendo tranquila, é no pescoço, né? Mas iluminação inadequada, por exemplo, você tentar ler numa iluminação inadequada, te desconcentra, você não consegue fazer uma leitura, não é assim? Trabalhos manuais e qualquer coisa. Eu, por exemplo, se a luz da minha cozinha estiver ruim, baixa, para lavar uma louça é complicado, não é não? Quem é que gosta de lavar louça? Gente, eu amo lavar louça, sabe por quê? As minhas louças escutam cada coisa. Tensões e dores físicas, por exemplo, quando esse músculo daqui, ó, chama trigêmeo, ele tá tenso, dói o corpo todo, já viram? Dói até o ouvido.
Não sei se vocês têm essas dores, mas eu tenho. Não é? Se ele está tenso, mas por que ele fica tenso, você sabe? Problemas. Estresse. Isso aí é fácil resolver. Toma um maracujá, tá ótimo. Até parece, né, que o maracujá é tão santo assim, mas ele dá uma relaxada. Toma um suquinho de maracujá. Por quê? Tudo aquilo que você, olha só, toda vez que você está tenso, que você está irritado, que você gera uma crise em você, o que você faz? Tensiona o quê? Arcada dentária. Arcada dentária, a mandíbula é responsável pela maior parte das nossas dores na coluna. Quando você está... E tem gente que dorme com isso travado, já viram? Conhecem bruxismo? Todos os meus filhos têm bruxismo, não sei porquê. Quando te dão uma notícia ruim, o que você faz? Tem gente que balança aqui, ó. Trava. Isso gera problemas na coluna. Eu descobri isso há pouco tempo. Então, picos de estresse, tudo. E aí, quando você está com uma tensão nervosa, você não consegue se concentrar, porque dói. Não é assim? Tudo bem. Distrações inconscientes. Aqui nessas distrações inconscientes eu vou trazer uma consideração. Vocês têm essas distrações inconscientes? O que vocês acham? No dia a dia? Eu saí do foco, vou voltar. Vocês têm? Vamos falar de algo que distrai a gente se você deixar ficar horas? Vamos? O quê? Só com vocês. Celular, smartphone. É algo que te deixa assim bem desconcentrado da vida. Porque você fica olhando a vida de quem? A vida do... É mais gostoso saber da vida do outro, saber para onde o outro foi viajar. Que danado, como que ele consegue viajar toda hora? É ou não é? Da onde tira dinheiro para fazer tudo isso? É mais gostoso a vida do outro? Olha só, isso te deixa numa condição bem tranquila, bem à mercê dos obsessores. Não tá nem aí com a vida dele, vamos ó. E quando você piscou, quantas horas já foram? Já perceberam? Que não sei o que acontece quando você pega o celular, a hora corre. Distrações, tá? Inconsciente. Aqui fala inconsciente porque ela é consciente, mas inconsciente porque você não dá trela para isso. Quantas horas você passa no celular? Essa é a grande questão. E fazendo o quê? Tá? Cansaço, falta de informação sobre como se concentrar. Vocês já ouviram falar de exercícios de concentração? Já ouviram? Já fizeram? Já ouviram, mas não fizeram? Indisciplina interior. Será que essas distrações inconscientes é uma indisciplina? Sim ou não? Sim. Perturbações afetivo-emocionais, as nossas paixões e os nossos vícios também nos colocam na falta de concentração. Celular é paixão? É vício? Celular é paixão e é vício. Porque ali dentro, para onde você vai? Tá ali suas paixões e seus vícios. Você se concentra naquilo que você gosta de fazer. Paixões e vícios. Influência espiritual. Depois de tudo isso vem a influência espiritual. Você acha que é mais fácil você pegar uma pessoa concentrada ou desconcentrada para um obsessor? Vamos pegar os desavisados. É ou não é? Mas quem está desavisado? Tá fácil, não tá? Hoje em dia tá tão fácil para o obsessor que ele não faz esforço nenhum. Quem trabalha em mesa mediúnica sabe. Quando o obsessor vem lá, tentam doutrinar o obsessor, ele fala assim, mas eu não faço nada, ele cai por si só. Eu estou só assistindo. É ou não é? É. E o pior de tudo é que esses somos nós. Tá? E o que fazer
para melhorar a concentração? Meditar, orar. Alguém aqui pratica meditação? Já praticou? Não é uma atividade fácil, não dá para começar com 5 minutos, a gente precisa começar com pequenos trajetos de concentração para meditação, até chegar num período grande. Hoje eu já consigo ficar 40 minutos concentrado, mas para eu chegar nesses 40 minutos demorou bastante, porque a mente está o tempo todo querendo o quê? Sair da concentração. Vícios e paixões, ela está viciada em outras coisas, por isso não é fácil, mas a gente precisa começar. Por que eu coloquei /orar? Porque uma oração é uma meditação. Como estão sendo as suas orações? Está fazendo oração sentado, deitado? Como é que tá? Está conseguindo chegar no final da oração? Controlar a mente, é fácil controlar os pensamentos? Por quê? Porque eles estão sempre viciados. Tudo que você pensou ontem nesse horário, a tendência é que você pense a mesma coisa. Aonde os nossos pensamentos estão? Naquilo que a gente gosta, vícios, paixões, situações, reclamações. Cuidado com os pensamentos. Disciplinar a vontade também não é fácil. Dani, então é difícil se concentrar. É igual à academia. Para o músculo ficar torneado, eu preciso o quê? Pegar peso. Mas dá para começar com 3 quilos? Eu começo com quanto? Meio quilo. Tá? Eu preciso começar com meio quilo. Mas eu preciso o quê? Começar. Tá? Exercer a paciência, esse é o mais tranquilo. Principalmente aonde? Dentro de casa. Tá? Porque exercer a paciência com máscara na rua é fácil. Porque na rua a gente põe máscara. Mas exercer a paciência dentro de casa, onde a gente tira as máscaras, é o mais difícil. Então eu preciso começar onde? Dentro de casa. Tá? Identificar ideias e hábitos malsãos. Quais são os hábitos malsãos que eu tenho todos os dias? Quais são os pensamentos e sentimentos malsãos que eu tenho todos os dias? Substituir ideias e hábitos malsãos por outros novos e edificantes. Desfazer da rotina mental equivocada. Para eu conseguir uma boa concentração, eu preciso desfazer de uma rotina equivocada. Muitas vezes eu preciso me desvencilhar da televisão, do celular. Mas eu não assisto jornal, não assisto mais novela. Mas fica maratonando série, não é? É a mesma série e novela, gente, é a mesma coisa. Só mudou o canal. Então, cuidado, tá? Tornar o estado mental impermanente e natural. Em que estado mental que eu quero estar? Equilibrado ou desequilibrado? Eu preciso manter o máximo de tempo possível. E quando eu me desequilibrar, eu preciso voltar o mais rápido possível para o equilíbrio. Tá? Então, cuidado. Deixa eu trazer aqui as considerações de Joana de Ângeles. Na doutrina espírita, existem muitas considerações psicológicas. Mas a de Joana de Ângeles é, um brinco. Então, na doutrina espírita, nós temos como cuidar da parte psicológica, sim ou não? Sim. Basta estudar a série psicológica de Joana de Ângeles. Facinho, né? Ela fala assim, meditar é uma necessidade imperiosa. Lembra quando eu perguntei de meditação? Imperiosa. Quer dizer que o que? É mais importante que o quê? Qualquer coisa. Tá? Meditar é uma necessidade imperiosa que se impõe antes de qualquer realização. Você quer realizar coisas, realizar situações, precisa o quê? Meditar. Antes de qualquer coisa. Com essa atitude, acalma-se a emoção e aclara-se o discernimento, harmonizando-se os sentimentos
Eu trago a razão e o coração em equilíbrio. Essa é a grande questão. Por que a gente se desequilibra? Porque a gente põe eles em desequilíbrio. Ou a gente está muita emoção, ou a gente está muita razão. Tá? Começa o teu treinamento meditando diariamente num pensamento do Cristo. Pega qualquer pensamento do Cristo, qualquer um. Hoje eu vou meditar sobre este pensamento. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Hoje o dia de meditação vai ser em cima desta fala do Cristo. Então tudo que eu fizer, tudo que eu pensar, eu tenho que pensar no quê? Amai-vos uns aos outros como eu amar, como Jesus amou. Então a sua meditação naquele dia vai ser em torno disso. Isso aí é um conselho de Joana de Ângeles, tá? Fixando-a pela repetição e aplicando-o na conduta através da ação. Toda vez que me acontecer alguma coisa naquele dia, eu tenho que lembrar do amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Eu estou falando desse, mas pode ser qualquer um. Cada dia você foca num, tá? Aumenta pouco e pouco o tempo que lhes dediques treinando o inquieto corcel. O que é um corcel? Um cavalo. Quem é o corcel? Nós. E ela fala assim, ó. Aumenta pouco a pouco o tempo que lhes dediques treinando o inquieto corcel mental e aquietando o corpo desacostumado. Desacostumado de quê? De meditar, de se concentrar, tá? Sensações e continuados comichões que surgem. Temos comichões o tempo todo, vai surgir ou não vai? O importante é o que você vai fazer com isso, tá? Atende-os com calma, a mente ligada à ideia central, até conseguir a superar toda e qualquer dificuldade que você tenha na vida. É importante a concentração? O que vocês acham? Muito ou pouco? Aniceto fala assim para André Luiz: a boa concentração exige vida reta. Para uma boa concentração, o que é vida reta? Alguém sabe? Vida pautada no Evangelho de Jesus. A boa concentração só existe quando a nossa vida é pautada nos ensinamentos de Jesus. Como é que está a minha vida? Em que é que eu tenho me concentrado? Como é que está a minha mente? Tranquila ou agitada? Como é que estão os meus sentimentos? Tranquilos ou agitados? Essa é a grande questão. Porque quem te espera no final disso tudo, gente? Quem? Quem acredita que você é capaz? Jesus. Quem não desistiu de você? Jesus. É pouca coisa? Só basta você acreditar que você pode, você consegue, e nós alcançaremos o reino de Deus. E Jesus fala assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados. Só está cansado e sobrecarregado quem tentar. Quem não tentou não está cansado. Só está querendo desistir. Ele não está falando de desistência, ele está falando assim, ó, tenta, cansa. Mas eu estou aqui, te esperando. Quem quer encontrar Jesus no final dessa jornada? Eu quero. E por isso a gente precisa fazer o mínimo esforço. E nessa noite rogo a Jesus nos dê força e coragem para enfrentarmos a nós mesmos. Uma boa noite a todos. Então vamos acalmar os nossos corações.
levar o nosso pensamento ao Criador, ao nosso Mestre amado Jesus, a Nossa Senhora Aparecida, agradecendo mais uma vez a oportunidade de estarmos aqui novamente. Que a nossa jornada desta semana seja um dia melhor que o outro e que a paz de Cristo esteja em todos os lares. Nosso muito obrigado. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores,